E essas pessoas se voluntariaram para trabalhar, para servir na casa do Senhor, para servir em prol da expansão do reino de Deus, para o crescimento do reino de Deus. 365 pessoas que disseram sim, que disseram como Isaías no capítulo 6, eis-me aqui, me envia, eu quero trabalhar, eu me coloco à disposição, Senhor. Essas pessoas disseram sim para Deus. E é sobre isso que eu quero falar. E depois do sim, eu disse sim para Deus, e depois do sim, eu quero formar o quê? Formando uma geração de discípulos. Não basta apenas eu dizer sim, vocês disseram sim para a igreja, vocês disseram sim para Deus primeiro, disseram sim para os ministérios e para a igreja, sim. Mas agora vem o segundo passo, nós precisamos como pastores formar a próxima geração de discípulos de Cristo, a próxima geração de pastores, a próxima geração de líderes de célula, a próxima geração de líderes de ministério, a próxima geração de homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos formar, e para isso eu quero falar de dois homens da palavra de Deus que andaram muito tempo juntos. Eles tiveram várias batalhas que eles enfrentaram juntos, eles caminhavam juntos, caminharam no deserto muito tempo juntos, de mãos dadas, aliançados, caminhando, sendo discipulados, sendo formado, para que um dia aquele outro homem que estava caminhando fosse formado para quê? Para assumir a liderança do povo de Israel. Eu quero falar sobre Moisés e sobre Josué, eu quero falar sobre esses dois homens de Deus que fizeram um discipulado lindo dentro da Bíblia, a ponto de, em momentos em que Moisés ia para a tenda da revelação para falar com Deus, o texto diz que Josué ficava do lado de fora. Ele não arredava a pé, sabe por quê? Porque ele não queria perder nada daquilo que Deus ia ministrar, daquilo que Deus ia ensinar no coração de Moisés, e aquilo, com certeza, o que Deus estava derramando sobre Moisés, como Moisés estava discipulando Josué, isso ia alcançando o que? A vida do próprio Josué. É sobre esses dois homens que eu quero meditar alguns minutos na palavra do Senhor. Nós vamos conversar, na verdade, aqui, junto com a palavra de Deus, aquilo que Deus tem para ministrar nos nossos corações. Esses dois homens, eles são avisados por Deus. Olha o que o texto de Números diz, 27, capítulo 27. Que o Senhor, o Deus que a todos dá vida, designe um homem como líder desta comunidade, para conduzi-los em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. Então o Senhor disse a Moisés, chame Josué, filho de Num, homem em quem está o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Olha como é que o texto começa. Moisés aqui, ele está sendo avisado pelo próprio Deus, então Deus chega e conversa com Moisés e fala, Moisés, eu já estou preocupado com você, eu sei que os teus dias estão acabando. Deus não falou tudo isso. O texto não está dizendo isso, mas nos meus pensamentos eu começo a pensar, Deus dialogando com Moisés e dando a orientação de Moisés, como que deveria agora seguir aquele processo, onde Moisés está com o cajado, ele está dirigindo o povo, e agora vai chegar um momento daqui a pouco em que Moisés vai passar o cajado na mão de Josué, para que Josué agora conquiste. Josué caminhou com Moisés no deserto, durante todos os 40 anos deles no deserto, ele estava ali como um fiel escudeiro, como um auxiliar, alguém que estava aprendendo, alguém que estava sendo discipulado, de manhã, de tarde, de noite. Eu acredito que eles tomavam café da manhã junto, eles almoçavam junto, eles jantavam junto, eles conversavam sobre aquilo que Deus estava fazendo, sobre aquilo que Deus estava revelando para Moisés, e Moisés compartilhava com Josué. Sobre isso que eu quero falar nessa noite com você. Precisamos formar uma geração de discípulos. Ele é escolhido por Deus. Quem que escolheu Josué? O próprio Deus. Então o Senhor disse a Moisés, chame Josué. Josué é uma escolha de Deus. Eu quero te dizer isso. Você que está aqui, você que me assiste em casa, está pensando assim, pastor, Deus não me chamou, Deus te chamou. Você foi escolhido por Deus, pelo próprio Deus. Josué foi pensado pelo próprio Deus e disse, você vai andar do lado de Moisés, você vai aprender tudo que Moisés faz, você vai aprender com os acertos de Moisés, você vai aprender também, Josué, com os erros de Moisés, mas você vai estar sendo discipulado, você vai estar sendo preparado, porque eu tenho algo para fazer, e eu vou fazer, e vai ser através da tua vida, meu filho. Então você que está aqui nessa noite, que chegou aqui na IBBR pensando, eu nunca fui chamado, Deus nunca me chamou, você está enganado, Deus já te chamou há muito tempo, Deus te chamou, aliás, desde o ventre da tua mãe, Ele já te chamou, Ele já está te chamando há muito tempo. Às vezes nós não entendemos o chamado de Deus, às vezes nós não compreendemos aquilo que Deus está ministrando no nosso coração. Moisés é avisado por Deus que Josué seria o seu substituto.
Olha como Deus é organizado, olha como Deus não perde o controle das situações. Deus fala para Moisés: Moisés, Josué vai ser o teu substituto. Ele vai continuar a obra que eu comecei e a obra que você conduziu o povo durante esses 40 anos. Agora a tua obra vai chegar no final, Moisés. Por isso você está preparando esse homem há muitos anos. Vocês caminharam juntos durante esses anos no deserto, porque eu queria formar alguém. Eu queria formar um homem, ele está pronto, ele está praticamente pronto. E agora você vai passar, você vai delegar aquilo que você recebeu de mim. Interessante que quem passa é Moisés, é que passa para Josué. Deus chama e dá orientação: chame a Josué. Deus está te chamando, mais uma vez Ele está te chamando. Chame ao Fabiano, chame a Maria, chame o Oswaldo, chame o Darcy, chame o Marcos. Deus está te chamando novamente, como Ele sempre chamou Josué pelo nome de Josué. Deus, Ele está te chamando mais uma vez nessa noite. Ele está dizendo: eu estou te esperando, eu estou te formando, eu estou te preparando para aquilo que eu quero fazer. Ele foi escolhido por Deus, você foi escolhido por Deus, nunca se esqueça disso. Essa é a verdade, ao meu respeito e ao teu respeito. Nós fomos escolhidos por Deus para levar o evangelho da cruz, para levar o evangelho da salvação, para sermos transformados e sermos agentes de transformação aonde nós estamos e aonde Deus nos levar. Entenda isso nessa noite. Então o Senhor disse: chame Josué, homem em quem está o Espírito. Qual é a principal característica de um discípulo que caminha com o seu discipulador? Homem que tem o Espírito. Ele vai procurar obedecer a palavra de Deus, se dedica na busca de Deus. Um homem que quer ser cheio do Espírito Santo, uma mulher que deseja ser cheia do Espírito Santo, um discípulo que quer fazer diferença, ele vai se dedicar a buscar o Senhor em todos os momentos. Esse homem não arredava pé. Eu imagino aqui, meus pensamentos. Moisés dizia assim: Josué, dá um tempo aí que eu preciso ir no banheiro agora. Você pode ficar aqui, filho? Não vou fugir não. Fica aqui, dá um tempinho, eu preciso dormir, preciso descansar. Eu imagino Josué ficava até na porta da tenda de Moisés ali. Porque ele não queria perder nada. Nada daquilo que aquele homem ia passar para ele. Eu estou tentando discipular alguns no parque aí. Não está tão fácil. O frio está chegando em Curitiba, chovendo. Mas nós estamos firmes, né? Hoje nós fomos lá no parque, caminhamos 6:50 da manhã, vocês corajosos podem nos ajudar, estando lá às 6:50. A gente começa rigorosamente 6:50. Tem uns aí que já... esse horário eu nem levantei. Então é um homem que vai procurar obedecer, é um homem cheio do Espírito Santo. Ele se dedica na busca a Deus. Queremos ver os milagres de Deus, queremos ser usados por Deus, mas muitas vezes nós não nos dedicamos como devemos para buscar a Deus. Não vai acontecer. Esse homem se dedicou mais de 40 anos da vida dele, e ele não sabia se ele ia ser o sucessor em nenhum momento antes desse momento aqui. Deus fala para Moisés, se falou não está relatado na palavra, mas aqui fica explícito que Josué iria substituir Moisés. Aqui Deus está falando com o próprio Moisés e dando a orientação de como seria daquele momento para frente. Deus está dizendo, mas Josué, ele estava firme do lado daquele homem com quem ele estava caminhando. Ele foi treinado pelo melhor, gente, imagina. Josué foi treinado pelo próprio Deus e treinado por Moisés. Quem não gostaria aqui de ser treinado por Moisés, por Abraão? Alguém gostaria? Alguém gostaria de ser treinado por Paulo aí? Paulo sendo meu discipulador. Quem gostaria de ter Paulo aí como ninguém? Gostaria, tem muitos aí, né? Muitas viagens missionárias, iam atravessar toda a Europa, a Ásia, vários lugares você ia conhecer, junto com Paulo, se você fosse discipulado por Paulo. Josué, ele foi treinado pelo melhor. Olha o que o texto diz: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué. Agora Deus está falando com Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Aqui nós já estamos em Josué. Primeiro capítulo de Josué. Josué, Javé salva. Essa é a tradução do nome de Josué. No grego, Yeshua, Jesus. Olha o que Deus está falando. Meu servo Moisés está morto. Eu já recolhi Moisés.
E agora, Josué, você vai dar sequência a tudo que Moisés fez, aquilo tudo que você aprendeu, agora você vai sair da teoria, Josué, e vai começar a colocar em prática. Nós não queremos apenas passar a teoria para vocês de como é ser voluntário na IBBR, não, nós queremos ver toda a igreja envolvida nos ministérios, queremos ver todas as pessoas servindo a Deus através dos ministérios, trazendo outras pessoas. Nós fomos visitar o Volts. 1.300 voluntários, no Volts, lá da comunidade de Alcance. Nós sonhamos com isso, né, pastor? Passar de 1.300 voluntários que servem na casa do Senhor, que servem os ministérios, que estão dedicando a vida deles através de serem voluntários para a obra do reino de Deus, para a expansão daquilo que Deus está fazendo. Ele é treinado, esse homem é treinado pelo melhor. Nós estamos recebendo um treinamento que vem do alto. Deus, Ele tem nos treinado, Ele tem nos capacitado, e Deus, Ele é tão bom que Ele compartilha esse treinamento com homens e mulheres para nos treinar. Ele compartilha com o pastor Lobo, com a pastora Fabíola, que compartilha com a gente, Ele cuida da gente, a gente cuida de outras pessoas, que vão discipulando outras pessoas, e assim a gente vai sendo formado, e assim a gente vai sendo transformado, para realmente estar preparado para aquilo que Deus deseja fazer na IBBR. Nós não vamos conseguir impedir o que Deus vai fazer, já quero te dizer isso aí. Aliás, nós não vamos impedir, nós não vamos conseguir reter aquilo que Deus deseja e vai fazer na Igreja Batista do Bom Retiro. A pergunta que fica é, você quer fazer parte disso? Quem quer fazer parte disso? Quem deseja realmente fazer parte do mover de Deus aqui neste lugar? Eu desejo fazer parte, eu faço parte disso. Então Deus está nos treinando, Ele foi treinado, Josué foi treinado pelo melhor. Foi treinado pelo próprio Moisés. Olha que honra que esse homem teve. Nós temos a honra de ser treinado por Deus, de estar sendo pastoreado por pastores que buscam a Deus, homens e mulheres que pagam o preço, como o pastor falou, homens e mulheres que oram por vocês, que choram na presença de Deus por vocês. Por quê? Porque nós queremos levantar a próxima geração de discípulos que vem depois de nós. Eu não quero e não vou ser um pastor fracassado, sabe por quê? Porque eu vou treinar a próxima geração, para ser muito melhor do que eu. Não é que eu quero simplesmente treinar a próxima geração, eu quero treinar os meus filhos, eu quero treinar os jovens, eu quero treinar os adolescentes, eu quero treinar as famílias, os casais, para que eles sejam muito melhores do que nós, porque a próxima geração vai continuar levando o cajado. Moisés recebeu a promessa, Josué agora começa a fazer o que? O cumprimento daquela promessa, porque agora ele vai entrar em Canaã, ele vai começar a conquista. Ele foi treinado pelo melhor, você está sendo treinado pelo melhor. Pelo próprio Deus tem nos treinado, através dos nossos pastores, de auxiliar a líder. Olha só o que esse homem me impressiona. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés. Ele era auxiliar. Ele era alguém que andava do lado, ele era discípulo, podia ter substituído essa palavra auxiliar, mas está assim na Bíblia, por discípulo, Josué 1:1. Josué então foi formado por Moisés, ele foi capacitado, ele foi disciplinado e ele foi discipulado por Moisés. Entenda isso, esse homem foi capacitado. Em todos os momentos Moisés estava o quê? Capacitando Josué, para que Josué pudesse seguir a obra que ele tinha recebido, para que Josué pudesse cumprir a promessa daquilo que ele recebeu agora através da conquista. Mas ele também foi disciplinado, com certeza disciplina de estar ao lado, mas disciplinado também de ser chamado, de corrigido, não de chamar a atenção, mas de uma correção. Josué, não vai por aqui, vem por aqui meu filho, caminha comigo. Quantas vezes o pastor Lobo me chama lá na sala, e ele fala comigo com muito amor e muito carinho. Ele não puxa minha orelha, senão. Mas ele fala com muito amor e com muito carinho. Marcos, vem por aqui. Vamos alinhar aqui. Ele faz isso porque ele quer ver o meu mal? Não, porque ele me ama. Porque ele quer que eu caminhe com ele, eu quero caminhar com ele. E eu quero passar isso também para as próximas gerações, para os próximos discípulos que vêm depois de nós. De auxiliar a líder. Ele soube ficar na posição em que ele tinha que estar naquele momento, até Deus levantar aquele homem e dizer, agora você está preparado. Porque você foi um bom auxiliar, agora você pode ser um bom líder. Sabe o que acontece? Muitos de nós não queremos ser auxiliar em nada, nós já queremos começar no top, nós já queremos começar na PIB, não de Curitiba, qualquer PIB. Já quero começar em igreja grande.
Eu não quero me submeter ao processo de Deus na minha vida. Josué se submeteu ao processo de Deus na vida dele através de Moisés. Moisés foi alguém que foi usado por Deus, mais do que libertar o povo. Moisés foi usado por Deus para formar a vida de Josué. Entenda isso. Homens e mulheres estão sendo usados por Deus na tua vida para formar a tua vida, para te fazer um homem e uma mulher melhor, muito mais capacitado, alguém que seja disciplinado, alguém que seja discipulado, alguém que seja orientado dentro da palavra de Deus. De auxiliar a líder, esse homem me impressiona. De auxiliar a discípulo valente. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Esse homem me impressiona. Pensa num cara obediente. Esse texto falou muito comigo. Ele falou, mas Josué não se afastava da tenda do encontro. Ele não tinha sido chamado para estar dentro da tenda, mas ele disse, eu não me preocupo em estar dentro da tenda, porque o que está fora da tenda, eu estou aprendendo aqui fora da tenda, eu estou prestando atenção em tudo que Deus está ministrando no coração de Moisés, porque eu quero aprender. Era um homem que tinha uma capacidade, um desejo enorme dentro do coração dele de aprender, porque ele não queria errar, ele não queria cometer erros. Porque ele sabia que ele ia ter uma grande missão daqui a pouco, tempo de preparação para se tornar um discípulo. Tem um tempo de preparação, gente. Não é assim, as coisas não acontecem. Deus não pega uma varinha e bate na cabeça de ninguém, agora você está preparado. Não, existe um tempo de preparo para todas as coisas. Existe um tempo determinado para todas as coisas, está lá em Eclesiastes. O discípulo precisa ser formado. Ele foi um excelente liderado. Você precisa ser, eu preciso ser um excelente liderado. Quando eu entendo a minha posição e eu consigo ser bem liderado pelo meu líder que está acima de mim, e eu sou realmente alguém que obedece, alguém que caminha, alguém que dá sugestão, sim. Alguém que coloca as suas posições, sim, mas alguém que não é desleal, alguém que é leal àquilo que está sendo ensinado. Então ele se torna um grande líder, porque ele foi um excelente liderado, ele foi um excelente auxiliar. Ele não estava preocupado com a liderança, ele estava preocupado em agradar a Deus e fazer a vontade de Deus. O que acontece, muitas vezes nós queremos o destaque, nós queremos sentar nas primeiras cadeiras, nós queremos ser reconhecidos, nós queremos ser reconhecidos na rua, ser reconhecido na igreja. Mas às vezes não somos reconhecidos dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro da nossa história. Por que será? Nós temos que olhar para dentro de nós. Esse homem, ele não se afastava da tenda do encontro, porque ele não queria perder nada. Quantas vezes nós perdemos algo que Deus está fazendo, uma chave que Deus está virando dentro do nosso coração, com relação à igreja, porque nós chegamos na igreja e começamos a olhar aquilo que não está bom, aquilo que não me agrada, aquilo que não é do meu gosto. Pare com isso. Olhe para Jesus, olhe para Deus, olhe para as maravilhas daquilo que Deus está fazendo na tua vida, aquilo que Deus está fazendo na igreja onde você congrega. Aprenda com Jesus, aprenda realmente a ser um discípulo, a ser um auxiliar, e você vai se tornar um grande valente de Deus, se você seguir o processo que Deus estabeleceu para você. Eu confesso para vocês que eu sonhava muito em ser pastor titular de uma igreja. Eu pensava assim, se Deus tivesse me colocado, sabe o que teria acontecido? Eu teria matado a igreja, ou a igreja tinha me matado. Era isso que ia ter acontecido. Ou a Maria ia estar viúva, ou eu ia estar sem ministério. Era isso que ia acontecer. Por quê? Porque eu não estava preparado. Eu achava que estava preparado. Eu achei que fazer faculdade teológica eu estaria preparado para ser um grande pastor, que eu ia arrebentar, que eu ia ser o gás da Coca-Cola. Coca-Cola, né? Que eu ia ser a última bolacha do pacote. Não tem nada a ver com isso. Quando eu entendi o que Deus quer fazer no meu coração primeiro, eu comecei a compreender. Eu falei, isso agora não é importante para mim. Aquilo que movia o meu coração não é importante. Eu disse, Deus, eu quero estar no centro da tua vontade. É isso que me importa. Não me importa ser auxiliar, ser presidente, ser sênior, não me importa mais isso. O que me importa é fazer a tua vontade, é estar no centro da tua vontade, cumprindo o propósito que o Senhor estabeleceu para a minha vida. É isso que vai me fazer feliz, isso que vai trazer satisfação no meu coração. Mas nós não queremos passar, não queremos ser um excelente liderado, nós queremos liderar. Queremos ter o destaque a todo momento.
Gente, vamos olhar para a motivação do nosso coração. Aprenda a ser liderado, e aí Deus pode te levantar como um grande líder. Seja leal à tua liderança com quem você está caminhando, e aí Deus pode te levantar como um grande líder. Porque às vezes nós não sabemos o que acontece, olhamos para os ministérios, e daqui a pouco vemos por que ruiu aquele ministério, por que caiu. Aí a gente vai saber, a gente escuta isso direto, né, pastor? Teve deslealdade. Só que às vezes aquele líder que está sofrendo hoje a deslealdade, um dia ele foi desleal lá atrás, e ele não se lembra disso, e às vezes não pediu perdão. Eu não vejo em nenhum momento na vida desses dois homens deslealdade. Pelo contrário, eles são leais um ao outro, e leais à obra que Deus colocou nas mãos deles para eles praticarem, para eles fazerem, que era conduzir aquele povo no deserto e depois conquistar Canaã. Precisamos entender, e aí nós vamos ser um grande valente do Senhor. Ele recebe o que é autoridade, recebendo a autoridade. Então o Senhor disse a Moisés: chame Josué e imponha, o homem que está o Espírito, e imponha as mãos sobre ele. É o meio de conferir bênção, cura ou poder espiritual. Impor as mãos tem esse significado também. É um sinal natural que comunica autoridade no mundo espiritual. Quando o pastor Lobo chama a gente aqui e ele coloca a mão na nossa cabeça, na minha cabeça, ele está o quê? Me revestindo da autoridade que Deus derramou sobre ele. Ele está compartilhando aquilo que Deus deu, e isso é com toda a liderança da IBBR. Não é algo que ele guarda para ele, não é algo que os pastores guardam para nós, não. Nós queremos compartilhar aquilo que Deus tem derramado sobre a nossa vida, aquela autoridade que nós recebemos, você também recebeu da parte de Deus. Eis que vos dou a autoridade, está lá em Lucas, para pisar serpentes e escorpiões, e nenhum dano, nada. Sabe o que é nenhum dano? É nada. Contra você, contra a tua casa, contra a tua história. É a concordância em participar de um ministério e repartir a unção. Eu só posso caminhar aqui se eu estou em concordância dentro do ministério da igreja, daquilo que é a vocação da IBBR. A IBBR tem uma vocação para aquilo que Deus chamou a IBBR para fazer. Todas as igrejas têm a mesma vocação? Lógico que não, as igrejas têm vocações diferentes, mas elas não são melhores ou piores umas das outras por causa disso, não, são vocações diferentes. Você precisa entender qual é a vocação que Deus colocou para você caminhar. Ele recebe autoridade. Faça-o apresentar-se ao sacerdote Eleazar e a toda a comunidade, e comissione na presença deles, Números 27, 19, recebendo instruções sobre suas responsabilidades, na presença de toda a comunidade. Ele recebe as instruções sobre as responsabilidades dele. Não é só que ele recebe autoridade, a autoridade vem, e ele está recebendo autoridade da parte de Deus, através da vida do líder de Moisés, através da vida de Moisés sobre Josué, mas ele está recebendo as instruções daquilo que era para ele executar, o que era para ele realizar. Não é apenas dizer, eu sou um voluntário, mas agora você vai aprender como ser e para que ser um voluntário, e aonde servir e de que maneira eu vou servir dentro da obra de Deus. E é na presença de toda a comunidade. Não foi isso que nós fizemos nesse último domingo? Todo mundo aqui. E foram lá naquela árvore linda que estava ali no meio, os intercessores orando. Gente, meu coração nesse domingo, eu vou te falar a verdade, ele se encheu demais da presença de Deus. Eu fiquei impactado, que até dancei aqui na frente. Dancei meio desengonçado, mas dancei, mas não importa, né? Eu não fui chamado para ser dançarino, né? Fui chamado para ser pastor, ainda bem, glória a Deus. E nem para ser cantor, que nem o Samuel Barbosa. Senão, gente do céu. Deles parte da sua autoridade, para que toda a comunidade de Israel lhe obedeça. Quando a gente compartilha aquilo que Deus está dando, a gente está repartindo e compartilhando a autoridade que está sobre a nossa cabeça, aquilo que Deus derramou sobre nós. Recebe a bênção de Deus através de Moisés. Foi importante para Josué receber de Moisés aquela autoridade. Entenda, foi importante. Aquilo estava comunicando para a comunidade, para o povo de Israel, aquilo que Deus ia fazer, e estava comunicando também a vontade de Deus para Israel. Quando Moisés chama Josué e repassa a autoridade, a unção que está sobre a vida dele, então teve aceitação de toda a nação de Israel. Aquilo está comunicando no mundo espiritual e comunicando no mundo físico realmente a aprovação de Deus para aquilo que estava sendo executado naquele momento. Recebendo a autoridade. Aquele homem recebeu a autoridade.
A autoridade que Moisés tinha, agora Moisés compartilha com Josué. É uma grande festa. Para a gente que é pastor, para mim é uma grande festa quando eu vejo alguém crescendo no ministério. Quando eu vejo alguém realmente impulsionado pela motivação certa de servir a Jesus, dizendo, não vou parar, eu não vou descansar enquanto eu não ver as pessoas, enquanto eu não ver a minha família, enquanto eu não ver o milagre de Deus acontecendo. Isso tem que servir como algo que nos impulsiona a servir mais e mais, mais e mais, porque nós recebemos a autoridade que Jesus nos deu. Ele recebe essa autoridade, obedecendo a instrução. É só receber a autoridade, pastor? Não, a gente precisa obedecer a instrução daquilo que a gente recebeu, daquilo que é a orientação que nós estamos recebendo. Moisés fez como o Senhor lhe ordenou. Moisés fez como o Senhor lhe ordenou. Chamou Josué e o apresentou ao sacerdote, não foi isso que nós vemos lá, Eleazar, e a toda a comunidade de Israel. Impôs as mãos sobre ele e o comissionou. Tudo conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Josué, então, ele é reconhecido pelo sacerdote e por todo Israel. Sabe o que acontece, gente? Tem um monte de gente se levantando que não está debaixo de autoridade nenhuma, está sendo comissionado, e ele mesmo se comissiona, dizendo, eu recebi a voz de Deus, eu recebi um chamado de Deus, mas de qual ministério que você é? Não, eu sou o ministério, eu faço o meu ministério, eu recebi a unção de Deus, eu não preciso compartilhar com ninguém. Começa um ministério sem a bênção de Deus. Deus está dizendo, Deus está ensinando como era para fazer. Reúne o sacerdote, reúne os pastores, agora reúne a comunidade, chama toda a igreja de BBR, agora chama Josué, coloca aqui no meio, compartilha aquilo que você tem, faça desse jeito, comissione agora os líderes de célula, comissione os próximos pastores, é isso que eles estão ensinando aqui. Mas tem gente que acha que pode fazer sozinho, é o ministério do eu sozinho, eu faço tudo. Aliás, eu abro o culto, eu faço um momento de dedicação, eu faço louvor, eu prego. E no final eu vou lá receber os cumprimentos na porta. É a igreja do eu sozinho. O problema é que não tem mais ninguém. Porque eu faço tudo sozinho, porque eu não quero compartilhar. Vamos fazer a interpretação do que está dizendo. Moisés, ele obedece à instrução que ele recebeu de Deus. Eu tenho muita dificuldade. Deus, se eu tiver errado, Deus ainda tem que tratar o meu coração com isso. Tenho muita dificuldade com pessoas que não querem estar debaixo da autoridade de uma igreja ou de um pastor. Eu tenho muita dificuldade. Tome cuidado. Se você está vivendo assim, você que está em casa também, para que isso não seja uma raiz de rebeldia no teu coração, de rebelião. Porque a rebelião para Deus é como feitiçaria. Está lá em Samuel. E isso desagrada o coração de Deus. Então Moisés, ele obedece à instrução que ele recebe de Deus, e ele faz tudo conforme Deus ordenou. Pensa num homem obediente, gente. Pensa em Moisés obedecendo aqui, eu vou fazer tudo o que Deus me mandou. Trouxe os pastores, o sacerdote, trouxe a comunidade, eu trouxe quem está sendo comissionado, e agora nós estamos comissionando, e você sai daqui com a autoridade que nós recebemos, nós estamos compartilhando, para que aquele ministério possa dar muito, não é pouco não, mas é muito fruto. Você quer dar fruto? Você quer ser frutífero no teu ministério? Você quer ser frutífero nos ministérios que você vai desenvolver e vai trabalhar e vai servir aqui na IBBR? Esteja debaixo da autoridade, da liderança que Deus colocou sobre a tua vida. Entenda, isso é um princípio para Deus. Deus chama Adão e diz assim para Adão, vem cá, meu filho que eu te criei, vamos brincar de dar nome aos animais. Chama aí o que é isso aqui. Isso aqui é um macaco, Deus. Beleza, macaco, vamos riscar aqui, Adão. Macaco, já temos um macaco. Qual é o próximo, Adão? Se Adão tivesse olhado para o macaco, macaco tem cara de macaco? Tem ou não? Sim, não, tem, né? Zebra tem cara de zebra. Agora, se ele tivesse olhado para a zebra e dissesse, é um macaco, e olhasse para o macaco e dissesse que era zebra, ia ser assim o nome deles. Porque Deus delegou a autoridade para Adão fazer isso. Ia ficar estranho para nós, né? Olhando hoje. Deus, ele não volta atrás daquilo que ele mesmo deu autoridade, ele não quebra esse princípio, porque eu e você vamos querer quebrar esse princípio e achar que nós vamos ser bem-sucedidos no ministério que Deus nos deu. Não vai acontecer. Ah, pastor, você está muito duro. Não, não estou duro não, estou bem amoroso. Alguns estão rindo. É o meu jeito. Deus não quebra o princípio de autoridade que ele estabeleceu. Por que você e eu achamos que vamos poder quebrar esse princípio e vamos ser bem-sucedidos naquilo que Deus nos chamou para fazer?
Moisés, ele obedece toda a instrução que Deus dá para ele. E a pergunta que eu faço para mim e para você nessa noite: temos obedecido toda a instrução que Deus tem dado a nós? É uma retórica para nós pensarmos. Temos obedecido ao que Deus está nos chamando para fazer? Obedecendo então a instrução. Autoridade para liderar. A autoridade tem uma função. Vai ser designado para alguma coisa, para liderar. Impôs as mãos sobre ele e o comissionou. Tudo conforme o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Cumpre a ordem de Deus. Ele é liberado nesse momento para liderar. Quer ver outro que aconteceu isso? Jesus. Mateus capítulo 3, Mateus capítulo 4. Jesus, ele é batizado, depois ele vai para o deserto. Não é isso? Tem algum relato de milagre de Jesus antes de Jesus ser batizado, antes dele ser reconhecido? Não tem. Antes dele ser liberado para liderar, liberado para desenvolver o ministério? Não tem. Os relatos dos milagres de Jesus começam a partir do batismo de Jesus. E Jesus foi batizado e o céu se abre e desce e vem do céu em forma de pomba, e uma voz que dizia: esse é o meu filho amado que me traz alegria, em que eu me comprazo. E a partir daquele momento, Jesus então sendo reconhecido por Deus, reconhecido naquele momento do batismo, Jesus ele está sendo liberado agora, e ele está recebendo toda a autoridade para exercer o seu ministério. Só que antes ele ainda foi para o deserto, foi ficar 40 dias lá no deserto para ser tentado. Autoridade para liderar, nós recebemos autoridade para liderar, mas essa liderança ela tem que ser compartilhada com amor. Não pode ser uma liderança autoritária: aqui quem manda sou eu, e se vocês não fizerem desse jeito, vocês estão fora. Vai quebrar. Tudo que é muito rígido, na hora que cai, quebra. A gente precisa entender, a gente precisa compreender o jeito das pessoas, o temperamento das pessoas, como as pessoas são, os traumas das pessoas. Para ser um bom líder, a gente tem que ser um bom psicólogo também. Porque a gente vai lidar com o comportamento das pessoas. E as pessoas vão reagir diferente. Tem algumas pessoas que dizem para mim: pastor, tem hora que você grita demais. Eu acho que eu falo baixo demais. Estou brincando. As pessoas são diferentes. Não, ninguém me falou nada disso. As pessoas são diferentes. É isso que eu quero que você entenda. Eu não sou igual ao pastor Lobo, que não é igual ao pastor Igor, que não é igual ao pastor João. Nós temos estilos diferentes, mas nós queremos comunicar a mesma paixão, o mesmo amor de Jesus pela tua vida e o mesmo amor que nós temos por Jesus. Essa é a maneira. Vocês estão entendendo, amém? Vocês estão muito quietos hoje, meu Deus do céu, estou ficando aqui meio preocupado. Então Josué, ele é liberado para liderar. Quando você passa pelo aquilo que Deus te fez, todo o processo que Deus estabeleceu para você, naquele momento você é liberado para liderar. Então caminhe do lado de pessoas, cresça, aprenda o máximo que você pode das pessoas, extraia aquilo que a pessoa tem de melhor para te ensinar, e até mesmo aprenda com os erros da tua liderança, porque nós erramos, eu erro. Eu errei, e não tive dificuldade nenhuma de chegar para o pastor Lobo e pedir perdão para ele. Diz: pastor, me perdoa, eu errei. Qual o problema? Nenhum. Eu tenho que reconhecer que eu errei. Ele pode dizer: não, mas não foi, mas eu acho que eu me excedi, eu errei. Então eu quero pedir perdão. Ponto. Isso vai mostrar um pouco de nobreza da parte da gente, em reconhecer que nós erramos, que eu não sou perfeito, nem ele, nenhuma liderança é perfeita. Mas nós não queremos errar. Mas então por que nós erramos? Porque às vezes acreditamos que aquilo que estamos fazendo tem que ser daquela forma, e às vezes não é daquele jeito. Mas erramos porque nós somos também falhos, porque nós somos pecadores. Amém? Somos liberados para liderar. Mas também Josué ele recebe um legado de Moisés. Gente, não é qualquer legado, não. Olha o legado que esse homem recebe. Depois da morte de Moisés, então servo do Senhor, já li esse texto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Josué capítulo 1, 2. Ele recebe um legado de fé. Sabe qual é o legado que esse homem recebe? Ele recebe um legado de vitórias no deserto. Ele vê o mar se abrir. Ele caminha, ele vê maná, ele vê coluna de fogo. Ele vê nuvem protegendo o povo, ele vivencia as 10 pragas do Egito, ele está recebendo de Moisés, ele está recebendo um legado de fé, não é qualquer legado que esse homem recebe. Josué recebe um legado de fé que foi construído através da vida de Moisés.
Ele está recebendo um grande legado. Você, eu, nós estamos recebendo um grande legado das gerações que vieram antes de nós aqui na IBBR. Nós recebemos um legado. E o mínimo que nós temos que fazer é passar um legado agora para os próximos discípulos de Jesus Cristo. E esse é o desejo do nosso coração. Esse homem recebe um legado. Qual é o legado que você quer deixar? Qual é o legado que você deseja deixar para os teus filhos? Qual é o legado que você quer deixar no ministério? Qual é o legado que você quer deixar na igreja? Nós, o pastor Marcos passou por aqui, graças a Deus que já foi embora. Ele era muito chato. Não, ninguém é insubstituível, mas eles fazem falta aqui, eles deixaram um legado no nosso coração. Eles marcaram a nossa vida. Vocês estão entendendo? Esse é o que Deus espera, não é do Marcos, não é do Lobo, Ele espera de toda a IBBR. Aliás, Deus espera de todos os discípulos de Cristo, que a gente deixe um legado de fé para a próxima geração, que já está vindo aí atrás. Ele teve um legado de vitórias no deserto. Um homem que venceu no deserto. Normalmente a gente tem medo de ir para o deserto. O deserto a gente pensa em fome, sede, falta de provisão. E é verdade, tudo isso é um lugar, o deserto é tudo isso, mas esse homem ele consegue deixar um legado, Moisés deixa um legado de vitórias no deserto. E não foi uma vitória, por isso foram vitórias no deserto. Você pode deixar um legado de vitórias na vida das pessoas, marcando a vida das pessoas com o amor de Jesus. Ele vai substituir um vencedor, ele não vai substituir qualquer um. Ele recebe um legado para substituir um campeão de Deus. Um homem que Deus falava face a face. Com o meu servo Moisés não é assim. Eu falo face a face como eu falo com um amigo. Olha só quem ele vai substituir. Ele não vai substituir qualquer pessoa. Meu servo Moisés está morto, agora pois você e todo este povo, preparem-se para atravessar o Rio Jordão. Discípulos são formados com grandes desafios, eu quero que você entenda isso. Discípulos são formados com grandes desafios. Tem que ter um desafio sim, porque o desafio vai fazer eu querer crescer, o desafio vai fazer eu me tornar melhor, eu me intensificar a minha busca a Deus, intensificar para ser um homem melhor, para ser um pai melhor, para ser um marido melhor, para ser um pastor melhor, para ser um filho para os meus pais melhor. Então esse é um desafio que nós temos, recebe uma grande responsabilidade. Josué não está recebendo uma responsabilidade pequena não, gente. Josué está recebendo uma grande responsabilidade que foi dada por Deus, de seguir aquela obra, responsável por liderar o povo na conquista da terra prometida. Olha o que esse homem recebe, olha quem ele vem substituir. Ele tem a responsabilidade de substituir aquele homem que caminhou 40 anos com eles. Sabe quem que ele vai substituir? Ele vai pastorear a igreja. E agora, por que Deus mandou dar unção, ungir com óleo, estender as mãos, para que a igreja reconhecesse, para que o povo reconhecesse? Sabe o que acontece quando a gente chega numa igreja? Se eu estiver errado, o pastor Lobo me corrige depois, e eu corrijo aqui na frente. Quando a gente chega numa igreja, a gente não é pastor de ninguém, gente. Nós não somos pastores de ninguém quando a gente chega numa igreja. O pastor é aquele que fez o casamento da minha filha, o meu pastor é aquele que abençoou a minha sogra, promoveu ela para o andar, para a glória. Ele é o meu pastor que apresentou meu filho. Ele é o pastor da igreja, aquele que visitava os meus pais. Ele é o pastor. E a gente chega e a gente não é pastor de ninguém, porque a gente precisa conquistar aquilo que foi um legado que foi deixado. Mas a gente precisa seguir a fé e passar esse legado. Então ele é responsável por liderar o povo na conquista da terra prometida. Ele vai substituir um grande vencedor. Mas esse homem também é um grande valente conquistador, não é qualquer homem. Não é. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que eu prometi sob juramento aos seus antepassados, que eu prometi por juramento lá para Moisés, do deserto para a terra prometida. Ele recebe a herança, mas agora ele conquista a promessa. Ele recebeu uma herança junto com Moisés, só que agora esse homem, essa nova liderança, ele vai conquistar a terra prometida. Nós estamos semeando algo aqui, que nós estamos colhendo. Hoje nós colhemos aquilo que foi o fruto de lá de trás, a semente que foi lançada lá atrás, e hoje nós estamos colhendo frutos, mas para continuar a colheita, nós precisamos continuar semeando hoje, senão daqui a 5, daqui a 10 anos, daqui a 1 ano, não tem mais colheita. Se nós não semearmos hoje, não vai ter colheita para a próxima geração. Precisamos continuar semeando hoje, para que a próxima geração também possa colher o que nós estamos colhendo hoje, que foram as sementes do passado, que foram semeadas aqui com lágrimas, com choro, de pessoas que pagaram o preço.
para estar aqui hoje, para estar aí, na sua casa. Ele vai conquistar as promessas. Qualidades de um discípulo: somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Lembra do discipulado? Está aqui. E não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Josué 1,7. Forte, corajoso, obediente e bem sucedido. Qualidades de um discípulo de Cristo. Tem que ser forte, porque vão vir rajadas de vento forte, meu irmão, que vão tentar te parar. Sempre vai levantar um filisteu. Não é bem assim. Se eu estivesse no teu lugar, eu faria melhor que você. Aliás, eu prego melhor que você sabia disso? Aliás, eu oro, porque a minha oração é forte. A tua é uma oração mais ou menos, mas a minha oração é forte. Sempre vai se levantar alguém que vai vir contra, um filisteu que vem tentando nos parar. Então seja forte, seja corajoso. Se Deus mandou você fazer algo, meu irmão, faça. Se Deus está nesse negócio, faça. Se Deus falou com você, faça. Eu sempre, quando vou tomar minhas decisões, e algumas são importantes que a gente nunca esquece: conversão a Cristo. Eu fecho meus olhos, eu lembro. O dia que eu casei com a Maria, o dia que eu me batizei antes, depois eu me casei com a Maria, o dia que nasceu os meus filhos, o dia que eu fui ordenado pastor, essas coisas não saem da minha cabeça. São os dias mais... O dia que eu disse sim para Deus. Mas as decisões mais importantes, eu sempre tive paz no meu coração. E a última decisão muito importante que eu tomei foi aceitar o sim de vir aqui para a IBBR. E tudo estava complicado. Mas Deus trouxe paz no meu coração. E quando Deus trouxe paz no meu coração, eu disse sim para Deus. Porque o meu coração estava em paz, numa decisão que eu tinha que tomar, numa escolha que eu tinha que fazer. Fico antes do Jordão ou atravesso o Jordão? Deus falou comigo e eu fiquei em paz. Então, quer um balizador? Você quer ser um discípulo? Tomar as decisões, aquela decisão tem que trazer paz no teu coração, mesmo que tudo ao redor não esteja em paz, mas você tem que estar em paz naquilo que você vai tomar como uma decisão, e você vai ser um homem e uma mulher bem sucedido, coração e mente na palavra. Não deixe de falar as palavras desse livro, Josué, da lei, e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Discípulo sempre fala da palavra de Deus. O discípulo, ele vai apontar para Jesus, ele não vai apontar para mim, eu não posso apontar para o pastor Lobo. O discípulo sempre aponta para o alto, ele aponta para Jesus, ele aponta para a palavra. Medita constantemente na palavra, não se desvia. Ele não vai se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, porque nós temos um foco, nós temos uma direção, nós estamos sendo impulsionados, porque nós estamos indo para a eternidade. E nós queremos levar o máximo de pessoas juntos para a eternidade. Coração e mente na palavra. Ele é um discípulo vencedor. São estes os reis que Josué e os israelitas derrotaram. Olha só Josué 12:7. Segue os passos do seu discipulador. Ele é um homem que viu as vitórias, ele viveu com as vitórias junto com o discipulador dele, Moisés, no deserto. Mas agora ele é um homem que vai experimentar as próprias vitórias dele. Vence os inimigos. São 33 vitórias consecutivas. Isso eu não pesquisei, porque o meu pastor já pesquisou para mim, eu só peguei dele, porque ele já falou isso. São 33 vitórias consecutivas. Esse homem é um invicto com Deus. Também eu peguei do meu pastor que está aqui. Ele é um invicto com Deus, ele não perde nenhuma batalha. Não tem nenhum problema, porque eu estou falando que é dele. Porque ele já pesquisou, eu só aproveitei. 33 vitórias consecutivas. Esse homem, ele estabelece e ele começa agora as próprias vitórias dele. Ele não fica apenas lembrando do passado de conquista e de vitória com Moisés, não. Ele estabelece na vida dele as conquistas dele, as vitórias dele. Nós precisamos ser gratos pelas vitórias do passado, sim, mas nós precisamos ter as nossas conquistas, as nossas vitórias hoje, como igreja, como filhos de Deus, e sermos invictos com Deus. Nós não vamos parar, nós não vamos desistir, vamos ser um colecionador de vitórias. Eu quero ser um colecionador de vitórias com o meu Deus, e levar muita gente para a eternidade. Essa é a vitória que eu quero ter. Ele tem uma estratégia planejada. Você acha que Josué, vamos fazendo do jeito que dá aqui para Deus? Leia o texto. Marche uma vez ao redor da cidade, com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Josué 6 está falando aqui da queda de Jericó. Planejamento com Deus.
Nós precisamos nos ter planejamento com Deus. Deus, Ele faz planejamento, um planejamento estratégico, certeza de vitória. Se nós fizermos um planejamento junto com Deus, é uma certeza de uma vitória. Com Deus nós vamos ser mais, já somos mais do que vencedores, temos as vitórias. Deus é um Deus que passa para a gente estratégia. Ele planeja aquilo que Ele quer fazer e Ele passa para a gente, confiando na liderança. Na 7ª vez, então, gritem, o Senhor lhes entregou a cidade, confia na orientação do seu líder. Gente, um povo que está marchando, fala sério aí, vamos gritar, vai cair alguma coisa, caiu alguma coisa aqui. Você acha que grito vai derrubar a muralha? Você acha que grito vai derrubar um tijolo? Você acha que grito vai derrubar uma muralha que tinha casas em cima, porque o texto vai dizer que Raabe, a casa dela era em cima da muralha. Então nós não estamos falando de uma muralha, não estou falando de um tijolinho não, gente. Nós estamos falando de uma muralha. Quem derruba as muralhas é o agir do sobrenatural de Deus, porque eles confiam na orientação do seu líder, que recebeu a estratégia de quem? De Deus. Marchem durante 6 dias uma vez, no 7º dia vocês vão marchar 7 vezes e as muralhas vão ruir, ele recebe o planejamento de Deus e agora ele executa, e o povo que está caminhando com ele vê a orientação e segue a orientação do líder, por isso o milagre aconteceu, por isso aquelas muralhas ruíram e caíram, cumprindo sua palavra, uma coisa que não pode faltar para um bom líder, cumprimento da sua palavra. Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra, entrem na casa da prostituta, tirem-na de lá, com todos os seus parentes, conforme o juramento que o fizeram a ela. Então os jovens que tinham espionado a terra, entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes, tiraram de lá todos os da sua família e os deixaram num local fora do acampamento de Israel. Você entendeu o que está acontecendo aqui? Salvação assegurada por sua promessa. Nossa salvação é assegurada por Cristo. Aquele homem, aquele líder, ele cumpre a palavra que ele deu para Raabe lá atrás. Que aqueles, nem foi ele, quem deu foi os espias que estavam na casa dela, dizendo, se você fizer isso, se você botar um pedaço de tecido vermelho, vai acontecer. Se todos que estiverem debaixo da tua casa, debaixo do teu teto, estiverem aqui, eles não vão perecer quando a cidade for derrotada. É isso que está acontecendo. Só que aquele homem agora, Josué, que é um líder, que foi discipulado, ele vai cumprir a palavra que aqueles 2 espias, que eram discípulos dele, deram para aquela mulher, e aquela mulher e toda a casa dela, e toda a família, ali está dizendo que o pai, a mãe e todos os familiares dela foram salvos, foram poupados, porque tinha uma palavra. Então, meu irmão, aquilo que nós comunicamos aqui nesse altar, a palavra do pastor Lobo tem peso, aquilo que ele fala, nós vamos entender e cumprir, porque tem que ser cumprida a palavra que a gente libera aqui. Quando a gente diz alguma coisa, a gente não vai falar aqui de forma leviana, a gente prega as escrituras, a palavra de Deus, e tem o cumprimento. Josué cumpre a palavra que foi liberada pelos espias, ele diz, não toquem nela, não toquem nas coisas dela, não toquem na família dela, tragam para fora e coloquem para fora mais longe um pouco aqui do arraial de Israel, do acampamento de Israel. E por fim, desfrutando da presença. Um homem que foi discipulado, um homem que caminhou 40 anos no deserto, um homem que conquista muita coisa, ele desfruta o quê? Da presença de Deus. Olha só como Josué 6:27 diz, assim o Senhor estava com Josué, cuja fama espalhou-se por toda a região. Tendo a presença de Deus, é uma honra para qualquer discípulo ter a presença de Deus. Deus está te chamando, Deus está com você e deseja te transformar em um discípulo de Cristo nessa noite. Amém? Eu quero orar por você, formando uma geração de discípulos. Queremos formar uma geração de discípulos de Jesus. Homens e mulheres parecidos com Jesus, homens e mulheres que andem nos passos de Jesus, que sigam ao Senhor Jesus Cristo. E eu quero orar por você, eu quero convidar todos vocês, se coloquem de pé. Se você quer ser um discípulo de Cristo, eu quero que você só levante a tua mão. Não vou chamar agora ninguém aqui na frente, eu já até passei alguns minutos. Levante a tua mão, você, que Deus falou contigo, amém, glória a Deus, que deseja ser essa geração, que vai formar a nova geração de discípulos de Cristo. Só levante a mão, fique com a tua mão bem alto, que eu quero orar por você. Você que está aqui, ou está na tua casa, que Deus falou contigo através dessa palavra, você que está longe dos caminhos do Senhor, pode abaixar suas mãos. Você que está longe dos caminhos do Senhor,
Você que em um momento já foi discipulado pelo próprio Deus, por alguém. Você que andou perto de alguém, andou perto de um pastor, de um líder de célula, alguém que te amou, mas que te feriu, ou você feriu e você abandonou. É noite de você voltar. É noite de você recomeçar com Cristo novamente. Jesus está te chamando e dizendo: eu quero te formar como um discípulo amado. Jesus não te esqueceu. Se você deseja isso, só levante a tua mão aí no teu lugar que eu quero orar por você. Amém, 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 amém. Podem abaixar, Deus abençoe. Volte para a casa do Pai. Não fique mais longe. Caminhe com o povo de Deus. Fique debaixo de uma proteção espiritual para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Pare de andar sozinho. Olhe e deseje realmente ser discipulado, ser um discípulo de Jesus, alguém que está sendo formado para formar uma nova geração de discípulos. Não termina em mim, não termina em você, não vai terminar em nós. Deus, enquanto Jesus não voltar, nós estamos aqui para formar a próxima geração de discípulos amados do Pai. Coloque a mão no teu coração que eu quero orar por você. Oh Deus de Israel, ó Deus das nossas vidas, ó Deus da IBBR, Jesus Cristo, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é bondoso, como o Senhor é tremendo, como o Senhor ministra nos nossos corações, Pai. Queremos aprender e aprendemos nessa noite, Pai, com homens cheios do Teu Espírito Santo, Pai. Moisés e Josué estabeleceram uma aliança de caminhada, Deus, com o Senhor junto. E eles foram formados pelo Senhor. Quem formou eles foi o Senhor, Deus. E um formou o outro para cumprir o propósito que o Senhor tinha estabelecido na vida de Moisés, na vida de Josué. Queremos ser esses homens, Pai. Eu quero ser Josué, Deus, nessa noite. Também quero ser Moisés, também quero discipular, mas também quero ser discipulado pelo Senhor. Quero ser um homem segundo o Teu coração, segundo o Teu propósito, Deus, para cumprir, Senhor, a vocação, o chamado que o Senhor tem para a minha vida. Faça isso na vida dos Teus amados que estão aqui, esses que estão nas casas, estão nos escutando nessa noite, nessa quarta-feira, Senhor. Precisamos do Senhor, Pai. Queremos formar uma nova geração de homens e mulheres cheios do Teu Espírito Santo, de homens e mulheres que peguem o cajado, Senhor, e que levem o cajado, que levante outros homens, que levante outras mulheres, Pai. Derrama, Pai, sobre nós um espírito de sabedoria, de conhecimento, Pai, dentro da Tua palavra, Senhor. Não permita, Espírito Santo de Deus, que nós venhamos a nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, não, Senhor. Que possamos ser homens e mulheres, ó Pai, obedientes, leais ao Senhor, leais à nossa família, leais ao ministério que o Senhor tem confiado a nós, leais à liderança que o Senhor tem dado a nós e colocado para cuidar de nós, Pai. Nós te louvamos por essa noite, nós te exaltamos e nós te bendizemos, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém.